Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 2. Segunda Crônicas, capítulo 2. Quando você chegar lá, você dá um glória a Deus. Resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Designou Salomão 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras das montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como procedeste para com Davi, meu pai? Lhe mandaste cedros para edificar a casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor, meu Deus, e lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e lhe apresentar o pão contínuo da proposição, os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua para Israel. A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Amém? Você pode dizer comigo: o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é o poder da unção coletiva. Aleluia. Nós vemos aqui nesse trecho de 2 Crônicas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, o rei Salomão escrevendo ao rei de Tiro, pedindo para ele os materiais para a construção da edificação do templo de Salomão. A edificação do templo de Salomão, ele foi um desejo do rei Davi. Porque o rei Davi, ele queria construir um lugar para colocar a presença de Deus. Na antiga aliança, a presença de Deus, ela era formatada dentro de uma caixa. A caixa ficava dentro do tabernáculo, no lugar íntimo, então tinha toda a área externa, mas quando chegava na parte interna e mais íntima da tenda do tabernáculo, ali estava a presença de Deus, ali estava a glória de Deus, ali estava a unção de Deus, ali estava o poder de Deus, ali estava o Espírito Santo de Deus. Porém, ele estava dentro de uma caixa, distante do povo. As pessoas do lado de fora não tinham contato com essa presença que estava dentro dessa caixa. Somente os sacerdotes poderiam entrar na presença de Deus. Somente os sacerdotes poderiam se expor à unção, à glória, o poder, a presença do Espírito Santo de Deus uma vez ao ano. Por quê? Porque o sacerdote ele tinha que fazer todo um ritual de limpeza do seu corpo, de santidade, porque a santidade de Deus repele o pecado. Então não poderia entrar de qualquer forma ou de qualquer jeito. Então durante muito tempo a presença de Deus foi habitada dentro de uma tenda chamada tabernáculo. Chegou o tempo de Davi reinar sobre Israel. E quando Davi reinou sobre Israel, ele trouxe a arca da presença de Deus para Jerusalém. E essa arca da presença de Deus ficou num lugar muito rústico, podemos dizer assim. E aí Davi, ele se sentiu inspirado a construir um templo. Mas o Senhor falou: não, você não vai construir o templo, você não vai edificar uma casa para mim. Quem vai edificar será o seu filho Salomão. Salomão então nasceu, cresceu, se desenvolveu, descobriu o seu potencial no Senhor. E aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, Salomão começa a edificar um templo, a edificar uma construção para a habitação da presença de Deus.
Deus, então, dentro daquela caixa, morava dentro de um templo grandioso, bonito. E aqui, quando ele começou a construir esse templo, ele começou a construir com o melhor acabamento da época, com o melhor material da época. As pessoas foram dotadas de dons, de habilidades, foram preparados os sacerdotes, que já vinham desde o tempo de Moisés servindo, né? A linhagem de sacerdotes. Todo o povo começou a ficar na expectativa da construção de um novo templo para a presença de Deus habitar. E foi assim que aconteceu durante todo o período que nós lemos aqui. Não sei agora de memória quanto tempo levou para esse templo ser construído, mas eu acredito que levou alguns bons anos, pela dimensão, pela grandiosidade que ele era. E ali o povo começou a ficar naquela expectativa, até que chegou o dia da inauguração do templo. E aí a Bíblia relata como foi esse dia, onde eles inauguraram o templo de Salomão. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 11. Vamos ler juntos, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 11. Diz assim: quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitar os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Gedutum e os filhos dos irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem o Senhor, render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia. Então a gente viu no primeiro texto a forma como ele organizou para construir. Aqui nesse segundo texto nós vimos que eles todos se posicionaram para poder louvar o Senhor, para poder engrandecer ao Senhor, e quando eles começavam a entoar os cânticos, a glória de Deus começou a invadir aquele lugar. A glória de Deus começou a se formar como uma nuvem, como uma neblina, como uma fumaça, e começou a invadir esse lugar de tal forma que as pessoas, elas não conseguiam suportar o tamanho e o peso da glória de Deus. Se você for mais para frente, em 2 Crônicas capítulo 7, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 1, diz da seguinte forma: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram, com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. As pessoas então viram a glória do Senhor encher aquele lugar, se fazer presente. E aqui nesse texto nós vimos a manifestação da glória, o fogo de Deus caindo sobre os sacrifícios, sobre o altar que eles ofereceram, que eles estavam ofertando a Deus.
Quando nós lemos a palavra de Deus em alguns versículos, dentro do contexto, nós podemos perceber que a palavra utilizada como unção, como glória, como poder, manto, a boa mão do Senhor, Espírito, Espírito Santo, dependendo do contexto, dependendo do versículo, eles são sinônimos. Eles estão trazendo a mesma direção. Nesse texto, por exemplo, nós lemos que a glória do Senhor encheu aquele lugar. Mas nós podemos entender que o poder de Deus encheu aquele lugar. Nós podemos entender que a unção de Deus encheu aquele lugar. Nós podemos entender que o poder do Espírito Santo entrou e fluiu dentro daquele lugar. Dependendo do texto, nós podemos utilizar esses termos porque eles têm o mesmo sentido. É claro que em outros textos é literalmente aquilo que está dizendo. Mas aqui nesses textos que nós vemos, nós lemos que quando o povo se reuniu, houve a manifestação de algo de Deus para a vida das pessoas. Na antiga aliança, a unção de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, o mover do Espírito Santo, ele era manifestado em somente 3 tipos de pessoas. Só 3 pessoas antes de Cristo que recebiam a manifestação, que experimentavam um pouco da manifestação da glória de Deus. Quem eram essas 3 pessoas? Os reis, que eles eram ungidos, os profetas, que falavam em nome do Senhor, e os sacerdotes, que ministravam de Deus para o povo, do povo para Deus e entre o povo. Então eram só esses 3 tipos de pessoas que recebiam, que experimentavam, que vislumbravam, que tinham um relance da glória de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus. Mas só que isso não é da mesma forma que nós temos hoje. Isso era algo de fora. Isso era algo somente externo, somente para fora. O Espírito Santo ele vinha sobre o profeta, profetizava e ele saía. O Espírito Santo não ficava. O poder de Deus não ficava. A unção de Deus não ficava. Na antiga aliança nós podíamos dizer que Deus fazia visita. Visitava o seu povo, manifestava a sua glória e ele ia embora. Ele não permanecia. Por que ele não permanecia? Porque as pessoas precisavam nascer de novo. As pessoas tinham que experimentar um novo nascimento. Então as pessoas elas não conseguiam ter aquele contato constante com a glória de Deus. Elas não conseguiam ter aquele contato constante com a unção de Deus. Elas não conseguiam ter o contato constante com o poder de Deus. Porque aquele povo não tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Mas eram um povo de Deus. Mas porém eles não tinham dentro de si a estrutura, a capacidade para suportar o tamanho e o peso da glória de Deus sobre a vida deles. Daí então nós vemos que além desses 3 tipos de pessoas que recebiam a unção na antiga aliança, há também 3 tipos de unção. Unções. Unções. Unção e outros não, né? Aquela piadinha que o povo sempre faz. Sem graça, mas tudo bem. Existem 3 tipos de unção. Quais são esses 3 tipos? A unção individual, a unção com os dons ministeriais e a unção coletiva. Dos 3 tipos de unção, qual que é o mais poderoso? A unção coletiva. A unção coletiva, ela tem uma força que a unção dos dons ministeriais e que a unção individual não tem. A força que exerce na unção, na coletividade, ela é bem maior do que na individualidade. Então existe uma unção que é individual. Pastor, como que eu consigo essa unção individual? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você reconheceu isso, pronto, você já é ungido. Você já é ungida no Senhor. Amém? Essa é a unção individual.
A unção dos dons ministeriais é aquela unção que o Espírito Santo nos capacita para o aperfeiçoamento da igreja. É a unção que o Espírito Santo coloca sobre a vida das pessoas, uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, mestres, uns para tocar, uns para cantar, ser professor de crianças, trabalhar no diaconato. São dons que o Espírito Santo distribui da forma que Ele quer, como Ele quer, a serviço e aperfeiçoamento do corpo de Cristo, da igreja, para as pessoas. E há aquele tipo de unção que é coletiva. Aquele tipo de unção que só é liberado. Aquele tipo de unção que só é vivenciado quando todos nós estamos reunidos. Quando todos nós estamos juntos. Há uma unção que existe quando nós nos reunimos como igreja. Antigamente nós vemos nos textos que a presença de Deus estava manifesta no templo físico. Mas hoje, na nova aliança, nós somos esse santuário. Nós somos a casa de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui ele está fazendo uma pergunta para o povo da igreja. Olha, vocês não sabem que vocês são o templo do Deus vivo? A casa de Deus? O santuário de Deus? Se nós somos o templo de Deus, se nós somos o santuário de Deus, se nós somos a casa de Deus, tem que existir uma glória sobre a nossa vida. Tem que existir um poder sobre as nossas vidas. Tem que existir uma unção sobre as nossas vidas. E em que momento na igreja inaugurou esse templo de glória, esse templo de unção, esse templo de poder? Abra sua Bíblia em Atos no capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. As pessoas estavam reunidas em um mesmo lugar. Da mesma forma que as pessoas estavam reunidas no mesmo lugar no templo de Salomão. No templo de Salomão as pessoas estavam reunidas. No novo nascimento, após a ressurreição de Cristo, as pessoas estavam reunidas. No templo de Salomão, a glória de Deus desceu sobre um espaço físico. E no tempo de uma nova aliança, de uma nova igreja, a glória desceu sobre as pessoas. O texto diz que pelo fato de todos estarem reunidos no mesmo lugar, de repente, houve um mover do Espírito Santo. De repente, houve a presença manifesta do Espírito Santo. De repente, o poder de Deus começou a fluir. De repente, a glória de Deus começou a manifestar. De repente, a unção de Deus começou a se mover. De repente, o Senhor resolveu apresentar a sua glória. Antes, ele apresentava no espaço físico. Hoje ele apresenta a glória dele através das pessoas. Você pode dizer assim: eu sou um portador da glória de Deus. Deus habita em mim. Deus habita em mim. Deus habita em mim. Diga, diga. Aleluia. Porque nós somos essa glória, nós somos essa casa, nós somos esse santuário. No tabernáculo, a nuvem do Senhor estava lá.
A tocha de fogo iluminando o povo estava lá. A presença dele estava lá de alguma forma. No templo de Salomão, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. E na igreja, nós somos essa arca da presença. Nós levamos a glória, nós manifestamos a glória, nós manifestamos o poder. Ou melhor, o Senhor através de nós manifesta a sua glória, manifesta esse poder. E aí é mais interessante que lá em Hebreus, no versículo 10, lá em Hebreus no capítulo 10, versículo 25, o autor de Hebreus fala da seguinte forma: olha, não deixe de congregar. Não falta o culto. É isso que ele está querendo dizer. Não falta o culto, não deixe de congregar. Como é o quê? Costume de alguns. Se é costume, é porque é um hábito, sim ou não? É costume todos os dias eu levantar em tal horário. É costume todos os dias eu sair do meu trabalho tantas horas. É rotina, é hábito. E olha o que o autor de Hebreus está falando. Não vamos deixar de congregar, como é de costume de algumas pessoas. Sabe qual que é o maior problema? Maior problema não. Sabe qual é o maior inimigo da unção? Familiaridade. Quando você fica familiar demais, aí existe um problema. Porque a unção, ela é algo tão específico do Espírito Santo. Ela é algo tão precioso do Espírito Santo, que ela tem que ser honrada. Ela tem que ser valorizada. Ela tem que ser reverenciada. Ela tem que ser exaltada. É um perfume. É quando você passa perto de uma pessoa cheirosa. Você já passou perto de uma pessoa cheirosa? Eu vou caminhar no meio da igreja para vocês terem essa experiência. Eu vou dar uma volta aqui no meio da igreja. Quando você passa perto de uma pessoa cheirosa, e aquele perfume bom, é claro que isso é relativo. Para alguns podem ser bom, outros não. Para quem tem rinite, então, é demônio. Sai fora. É quando você passa perto de uma pessoa cheirosa e você sente aquele perfume, aquela roupa, gente, aquela roupa, aquele lençol com cheiro de amaciante, quando você deita. Aquela roupa de cama, aquela toalha que você pega, que cheirinho bom, lavado, né? Não? Vocês não lavam roupa com amaciante? Você lava roupa, gente? Vocês usam amaciante para lavar roupa? Downy ou não? É quando tem aquele cheirinho bom. A unção é esse perfume. A unção tem essa qualidade de perfume, que quando ela está presente, quando ela passa, ela marca. As pessoas sentem, as pessoas elas vivem, as pessoas elas conseguem perceber que existe algo diferente, existe um cheiro diferente. A unção é isso, a glória de Deus é isso. Mas se nós estamos familiar demais com a unção, ela deixa de ser reverenciada e acostuma com o cheiro, acostuma com o processo, acostuma com a repetição. E talvez quando o autor de Hebreus fala, olha, não deixe de congregar, porque está sendo costume, é porque familiarizou demais. E aí quando fica familiar demais, a glória, o poder, a unção, ela não consegue fluir. E eu vou te dizer uma coisa, existem coisas na nossa vida que nós podemos orar, que nós podemos jejuar, que nós podemos ler a palavra, fazer o rema de trás para frente, de frente para trás.
saber a palavra, ter o conhecimento, andar em santidade, vigiar e orar, mas existem coisas que só vão ser destravadas na nossa vida, no meio da coletividade, na presença e na unção do Espírito Santo. E se eu tiver familiar demais com isso, a forma como eu venho para o culto, a forma como eu venho prestar culto, ela implica muito no nível de unção que vai ser liberado. Porque às vezes nós vamos muito na expectativa do pregador. Sim ou não? Nós vamos muito na expectativa do pregador. Nós vamos muito na expectativa dos ministros ou do ministro de música ou dos músicos. Se a nossa expectativa estiver em cima disso, estamos familiares demais com a unção. E barra. E não flui. A questão é o seguinte, que quando nós estamos na coletividade, quando nós estamos reunidos, no meio da multidão, no mover do Senhor. Domingos atrás eu falei a respeito disso. O Senhor age na nossa individualidade, mas o Senhor age também na nossa coletividade. E às vezes é na coletividade que você vai receber as melhores palavras proféticas que vão destravar o seu destino no Senhor. Não é talvez do seu quarto, não é talvez do seu carro, no seu momento de oração. O Senhor pode falar lá, o Senhor pode comunicar as coisas lá, mas talvez no culto, talvez não, na maior parte das vezes é no culto, é na presença dos irmãos, é quando eu me exponho à unção que está na vida do meu irmão, e o irmão se expõe à unção que está na minha vida. Nesse momento vocês estão sendo expostos à unção que está na minha vida. Mas há momentos de coletividade onde eu recebo da unção que está sendo sobre a vida de vocês. É uma troca contínua e constante. Porque ninguém faz nada sozinho. E quando nós vimos aqui no livro de Atos, as pessoas só permaneciam reunidas porque elas escolheram permanecer numa palavra que Jesus falou. Ficai em Jerusalém. Ficai até que... Irmãos, se a situação na sua vida não está boa, em determinada área, não saia da igreja. Não fuja da igreja. Permaneça na igreja até que... Até que... o Espírito do Senhor começa a se mover, começa a te sinalizar alguma coisa. Tenho que tomar uma decisão, estou em dúvida. Não tome a decisão até que venha uma direção específica do Espírito Santo. E talvez essa direção pode ser na coletividade. Recebi muitas palavras na minha vida que hoje eu estou vivendo. Na minha individualidade. No meu contato, reverenciando a unção que existe sobre a vida do pastor de outra igreja que eu era antes de entrar para o Verbo da Vida. Mas eu já recebi muitas palavras na coletividade. E eu acredito que aqui também muitas pessoas já receberam palavras na coletividade. É talvez no início do culto, é talvez no final do culto, é talvez no momento do louvor, é talvez no momento de reunião, seja ele qual for, mas quando está exposto na coletividade, há algo da parte do Senhor para poder ser liberado. Há uma palavra cheia de glória, há uma palavra cheia de unção, há uma palavra cheia de poder, há uma palavra cheia do Espírito Santo. O Senhor age na coletividade. E nós não podemos deixar que a falta de congregar seja costume. Nós não podemos fazer com que a unção sobre a vida das pessoas seja mais uma qualquer. Unção precisa de ser reverenciada. Unção precisa de ser honrada. Unção precisa de ser vista, reconhecida. Como que eu vou aumentar, entre aspas, o nível de unção na minha vida?
Você deseja? Alguém deseja? De forma individual? Vou falar individual. Por exemplo, você sabe o seu dom ministerial. Fui chamado para poder tocar música, cantar, servir no diaconato, ficar na igreja. Não fui chamado para poder trabalhar na igreja, mas eu sei que o Senhor me chamou para poder trabalhar lá na minha empresa. Eu sou um evangelista lá fora na minha empresa, eu falo de Jesus. Não, eu sou um empresário, tudo que eu ponho a mão prospera, eu ganho muito dinheiro e mando dinheiro para o reino de Deus. Todo mundo aqui tem um dom específico, todo mundo aqui tem uma habilidade específica, todo mundo aqui tem um talento específico, sim ou não? Sim. Pastor, eu não sei reconhecer quais são os meus dons, as minhas habilidades e os meus talentos. Começa a prestar atenção naquilo que você recebe elogio. No que as pessoas te elogiam? Nossa, você faz uma comida maravilhosa. Tem um restaurante dentro de você, talvez. Um coco bambu. Aí é glória. O convite, eu não vou abrir coco bambu, não. Eu vou lá para poder comer. Não como camarão. Frutos do mar, não dá. Se eu comer, eu vejo Jesus um pouco mais rápido. Amo Jesus, mas não estou afim de ver ele tão rapidinho assim, né? Ah, você, sei lá, cuida bem de crianças. Talvez tenha uma escola infantil aí dentro de você. Você é bom com números, você é bom com música, você é bom para poder falar em público, você é bom para poder fazer alguma coisa, em alguma coisa, você é bom para poder lutar, menino. Em alguma coisa, tem o seu dom e o seu talento, a sua habilidade lá. Mas como que eu posso aumentar o meu nível de unção naquilo de forma individual? Duas coisas simples: jejum e palavra. Só isso. A unção não é para você, a unção é para o outro. Certa vez, o apóstolo Guto, o apóstolo do nosso ministério lá de Campina Grande, em uma das reuniões, ele contou uma história de que uma criança teve contato, eu não lembro mais agora o detalhe, com uma outra criança com câncer. E essa outra criança estava carequinha, tinha perdido todo o cabelo. E aí, essa criancinha viu a outra criança sem o cabelo, e ela resolveu deixar o cabelo dela crescer para poder fazer uma peruca para outra criança. E aí o Senhor falou no coração do nosso apóstolo assim: o que você tem deixado crescer na sua vida em favor da vida do outro? Porque às vezes nós queremos para nós, sim ou não? É óbvio, houve poucos sims, mas é óbvio, é claro. Mas quando você resolve buscar em Deus um novo nível de unção, você está buscando para o outro, não é para você. Por mais que você possa desfrutar, por mais que eu possa desfrutar, por mais que eu possa entrar no novo nível de unção com o Senhor para poder aprender mais da palavra e pregar melhor e falar melhor as coisas do reino de Deus, mas sempre vai ser para o outro. Por mais que eu possa desfrutar disso, sempre será para o outro. Então, quando eu deixo o nível de unção crescer na minha vida, eu estou deixando em favor do outro. Eu estou deixando em favor para que o outro seja impactado, para que o outro receba da parte de Deus, para que o outro reconheça o mover de Deus e o agir de Deus em minha vida. A glória nunca vai ser para nós, a glória sempre será de Deus. Quando nós falamos a respeito de unção, talvez nós temos muito essa questão do mover de Deus, do poder de Deus. E nós vemos isso no livro de Atos, sinais, milagres, maravilhas, prodígios sendo acontecidos. Isso é fato, isso é ótimo, isso vai acontecer.
Mas às vezes, irmãos, é uma palavra apenas que é falado, mas é aquela palavra que vem como flecha no nosso coração, que o Espírito Santo sela aquilo e pronto, acabou, está resolvido. É como você falasse, está consumado, deu certo, resolveu dentro de você. Se resolveu dentro de você, agora você pode resolver para fora. Se você abrir sua Bíblia lá no Salmo 133... Salmo 133, versículo 1, diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O louvor pode subir, por gentileza. Nesse salmo aqui, o salmista está dizendo algo muito precioso. Quando todos nós nos reunimos no amor fraternal, no amor de irmãos, a nossa união, ele compara como a unção sacerdotal. Uma unção de autoridade. Uma unção que flui de autoridade em nossas vidas. Quando nós nos reunimos como igreja, existe uma unção de autoridade, onde toda e qualquer resistência das trevas tem que cair por terra. Ela não pode prevalecer. É por isso que na igreja de Atos, o povo se movia constante nas dimensões espirituais. E não havia impedimentos para o povo. Por que não havia impedimentos para o povo? Porque o povo da igreja de Atos vivia num amor fraternal, de tal forma que o coração de todos era como um coração de um apenas, de um só. A noção que eles tinham de unidade, de comunhão, pode começar a tocar, queridos. A noção que eles tinham de unidade, de comunhão, era tamanha, era grande, que as portas do inferno não prevaleciam. E ele fala, olha, é tão bom os irmãos viverem em união, que parece que existe uma unção, um óleo que desce, sobre a cabeça, a barba de Arão, uma unção de autoridade, mas também parece como o orvalho do Hermon. Parece como aquele orvalho produzido no Monte Hermon, que pelas condições climáticas sai desse monte e vai até os montes de Sião frutificar. É uma unção que frutifica na vida das pessoas. Quando nós estamos juntos, quando nós estamos unidos, a glória de Deus, ela é manifesta. Mas é necessário cada um ter essa consciência. E quando nós nos juntamos, quando nós estamos unidos, o Senhor ordena bênção e vida. Bênção e vida. Você pode ficar de pé no seu lugar? Você pode levantar as suas mãos? Você pode fazer uma declaração, Deus, obrigado. Faça mesmo a sua declaração, do seu jeito. Pai, obrigado porque nós estamos unidos. E se nós estamos unidos, a glória de Deus nos atrai. A glória de Deus está no nosso meio. E aqui o Senhor ordena a bênção. Aqui o Senhor ordena a vida. Aqui o Senhor ordena a manifestação do teu fluir. A manifestação do teu poder em nome de Jesus. Obrigado, Pai, nós te exaltamos em nome de Jesus. Nós te glorificamos. Sabemos que o Senhor é bom, é real, é fiel. Aleluia.